Atenção, galera! Caso você queira ir direto para a história, a minutagem está fixada no primeiro comentário abaixo no chat. Agora, vamos à introdução. Você já ouviu os sinos tocarem à meia-noite, quando ninguém deveria estar na igreja? Já sentiu um frio inexplicável rastejando pela espinha, mesmo sem vento? E se eu te dissesse que, em uma cidade antiga, esquecida pelo tempo, há uma lenda que ninguém ousa desafiar? Mas alguns tolos o fizeram? Mateus, Camila, Roberto e Jorge. Eles riram do aviso, ignoraram os sussurros dos mais velhos e caminharam direto para o lugar de onde ninguém retorna. Mas o que eles viram naquela noite e o que os tocou no silêncio da escuridão, os selou seus destinos para sempre. Porque há segredos que dormem sob a terra, espíritos que marcham na última noite da quaresma, e quem cruza o caminho deles jamais volta para contar a história. Agora eu te pergunto, você teria coragem de ouvir até o fim? Ou vai desligar antes que seja tarde demais? Então vamos testar seus medos agora. Somente aqui, na Rádio Medo FM. A neblina rastejava sobre as ruas de paralelepípedo de São João del Rei, cobrindo a cidade como um véu fantasmagórico. Era a última noite da quaresma, e nas tavernas e becos escuros, os mais velhos sussurravam a mesma história de sempre. Na última noite da quaresma, os espíritos saem do cemitério e fazem sua procissão. Quem for tolo o bastante para cruzar o caminho deles está condenado. Na próxima quaresma, será um deles. Mas Camila, Roberto, Jorge e Mateus não eram do tipo que acreditavam em lendas. Ou pelo menos, não do tipo que fugia delas. A lanchonete perto da praça central estava quase vazia. O relógio marcava 9h47 da noite, quando Mateus, o mais cético do grupo, bateu a mão na mesa. Eu tô dizendo, essas histórias são só pra assustar turistas. De jeito nenhum. Eu total discordo de você. Minha avó cresceu aqui e jurava que viu a procissão quando era criança. Disse Camila, mexendo no canudo do milkshake. Então por que ela não foi levada? Provocou Jorge rindo. Porque ela se escondeu. Quem vê e foge pode escapar. Mas quem encara, não tem volta. Respondeu Camila séria. Roberto, que até então ouvia calado, sorriu de canto. Então vamos descobrir se essa história é real. Os três pararam de mastigar e olharam para ele. Sério mesmo? Mateus riu nervoso. Por que não? Vamos até o cemitério esta noite. Se for só lenda, voltamos e rimos disso. Se for verdade, bem, pelo menos não morreremos sem saber. O silêncio pairou por um momento. Então, Jorge ergueu o copo. Eu topo. Camila hesitou, mas não queria ser a única a recuar. Eu também topo. Mateus bufou, passando as mãos pelo rosto. Caramba, tá bom. Mas se eu sumir, saibam que eu odeio vocês. Eles riram, mas no fundo uma inquietação crescia. Às 11h45 da noite, o grupo subia a ladeira em direção ao cemitério do Carmo. A cidade estava morta, sem viva alma nas ruas. Só o som de seus passos ecoava entre as casas coloniais. Eu não estou gostando nada disso. Estou com um mau pressentimento. Murmurou Mateus. Relaxa, só estamos indo dar uma olhada. Disse Jorge, iluminando o caminho com o celular. Camila olhava para os becos e ruelas escuras. Os lampiões lançavam sombras inquietantes nas paredes. Ao se aproximarem do portão do cemitério, viram um homem idoso, sentado na calçada, enrolado em um manto velho. Ele os observava com olhos profundos. Vocês são tolos, muito tolos. Murmurou o velho pedinte. Os quatro se entreolharam. Como assim? Perguntou Roberto. O velho suspirou, apontando para o cemitério. Já é tarde. Eles estão prestes a sair. Se quiserem viver, virem-se e corram. Camila engoliu em seco. Você já viu? O velho riu sem humor. Há 40 anos. Vi e fui visto. Agora espero a próxima quaresma. Eu não acredito nisso. Resmungou Mateus. Mas então,
os sinos da igreja soaram meia-noite. O ar esfriou instantaneamente. O silêncio se tornou absoluto. E então, cânticos fúnebres, baixos, sussurrados, carregados pelo vento. Isso é alguma encenação? O que é isso, gente? Jorge sussurrou, mas sua voz tremeu. O velho apontou com um dedo trêmulo. E os 4 viram. As portas do cemitério se abriram sozinhas, rangendo como um lamento. E de dentro, envoltos em uma névoa espectral, saíram figuras encapuzadas. Eram altos, magros, cobertos por mantos brancos que esvoaçavam sem vento. Cada um carregava uma vela pálida, e seus rostos não existiam. Caveiras, sombras ou nada. Meu Deus. Sussurrou Camila paralisada. A procissão marchava lentamente pela rua, os cânticos aumentando, preenchendo o ar como um coro vindo do além. Então, Roberto puxou Jorge e Mateus. Vamos sair daqui! Agora! Mas Mateus não se moveu. Seus olhos estavam vidrados, sua respiração rasa. Eles estão olhando pra mim, gente. O quê? Pelo amor de Deus! Não olhe pra eles, Mateus! Eu te imploro! Gritou Camila. Então, uma das figuras parou. Virou-se na direção deles e ergueu a mão. Um vento gélido os atingiu com força, apagando todas as luzes dos postes ao redor. Salvem-se, gente! Gritou Jorge. Camila e Jorge agarraram Mateus e dispararam pela rua de pedra. Mas os passos dos espíritos soavam atrás deles. O velho não estava mais lá. A neblina engolia tudo. Mateus gritou. Camila olhou para trás por um segundo e percebeu que Mateus não estava mais com eles. Eles correram até a praça central. Quando pararam ofegantes, o relógio da igreja marcava 6 da manhã. O céu clareava. O mundo parecia normal. Naquela noite, Mateus desapareceu. Seus amigos, Camila, Roberto e Jorge, sobreviveram, mas não fugiram. Eles precisavam saber a verdade. 1 ano se passou. Os 3 haviam tentado seguir com suas vidas, mas a imagem de Mateus os assombrava todas as noites. Seu olhar vazio, seu corpo engolido pela névoa. Então, tomaram uma decisão. Cada um escreveu uma carta e a deixou sobre a cama antes de partir. Se eu desaparecer, procurem-me na próxima quaresma. Estarei no cemitério do Carmo, marchando com a procissão dos condenados. Eles alugaram uma pousada em frente ao cemitério, esperando pela meia-noite. O relógio da igreja marcava 10 para meia-noite. Ainda podemos desistir, viu, gente? Sussurrou Jorge, olhando pela janela. Negativo! Precisamos descobrir o que aconteceu com Mateus. Disse Camila decidida. Roberto apenas assentiu, cerrando os punhos. Então, os sinos da igreja soaram meia-noite. O vento cessou, o silêncio dominou a cidade e os cânticos começaram. As portas do cemitério do Carmo se abriram com um rangido profundo. A neblina rastejou pelas ruas.
E de dentro do portão, envoltos por véus brancos e velas pálidas, eles saíram. A procissão dos mortos. O medo tremeu nas veias de Camila, mas ela forçou os olhos a se fixarem nos rostos encapuzados. E então ela o viu. Era Mateus. Seu rosto estava pálido. Os seus olhos estavam opacos como vidro fosco. Ele segurava uma vela nas mãos e marchava sem expressão entre os espectros. Ei, Mateus! Aqui! Gritou Camila, correndo para a sacada. Ele parou, virou-se lentamente, e seus olhos vazios encontraram os deles. Um instante congelado no tempo, um frio cortante invadiu os três. E então, a pousada desapareceu. Camila piscou e sua respiração saiu em vapor frio. Quando olhou ao redor, ela não estava mais na pousada. Estava ali, naquela procissão entre os outros. Uma vela pálida queimava em suas mãos. Ela virou-se e viu Roberto e Jorge ao seu lado, com os olhos arregalados, e estavam segurando velas também. O que está acontecendo? Jorge tentou gritar, mas sua voz saiu rouca, fraca. Por mais que tentassem correr, seus pés se moviam apenas para a frente, seguindo a procissão. Os cânticos ecoavam em suas cabeças. Camila olhou para Mateus, que marchava diante deles. Ele sorriu, um sorriso triste. E então eles entenderam. Eles não existiam mais no mundo dos vivos. A última quaresma os levou, e na próxima eles levariam outros. As cartas foram encontradas dias depois, sobre as camas arrumadas. As buscas duraram meses. Mas Camila, Roberto e Jorge nunca mais foram vistos. E na próxima quaresma, quando a procissão saiu do cemitério novamente, 4 figuras marchavam juntas, com velas pálidas em mãos. Eram eles, presos para sempre na última procissão. Gostaram da história? Legal, né? Mande o relato de vocês para cá também. Eu vou adorar contar a todos. O e-mail e links citados aqui estão na descrição do vídeo. Escrevam pra gente. Chegamos ao final dessa frequência de transmissão da Rádio Medo FM. Uma ótima semana e nos vemos domingo que vem, hein, galerinha? Abraços!